Boa noite, igreja, boa noite, querido amigo. Obrigado por você que nos visita. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje para nós cultuarmos ao Senhor. E, embora distante fisicamente, estamos juntos na mesma fé, no mesmo propósito de adorar ao nosso Senhor. E nesse tempo, pense no seguinte: nós não conseguimos estar na igreja física, no templo, mas nós somos igreja. Então, nesse momento aí na sua casa, onde você está, é a igreja. Você é a igreja, nós somos igreja, o corpo de Cristo, estamos juntos nesse propósito de adorar e de cultuar ao Senhor. E você que está nos visitando, você também da igreja, esse é o momento também que você pode estar enviando o seu pedido de oração. Não se esqueça também de curtir, de divulgar através das mídias sociais os cultos da Igreja Batista Prudentina. Isso é muito importante para a igreja e é muito importante também, principalmente para abençoar outras pessoas, para que também possam ouvir do Senhor. Meus irmãos, já falei que nós estamos juntos em espírito, em fé, mas nós estamos separados fisicamente. E eu tenho sentido bastante isso. Eu sinto muita falta, e acho que você também, da Igreja Prudentina, sente falta de estarmos juntos aqui, de poder nos ver, de poder nos tocar, cumprimentar, abraçar, e isso abala um pouco a gente. Mas pensando sobre isso, pensando sobre os extremos, sobre as dificuldades, sobre aquilo que se contrapõe muitas vezes e como isso valoriza o outro lado. Então eu não sei qual que é a sua preferência, de repente você prefere muito mais o frio, mas você valoriza o frio quando está muito quente, e o frio é gostoso quando você consegue colocar uma coberta, uma blusa quentinha, uma sopa quentinha, isso te aquece e isso é agradável. E o contrário também, quando você prefere o calor, mas o calor é gostoso quando você está num dia muito quente e dá aquela brisa refrescante, ou você entra num lugar com ar-condicionado, ou você entra numa piscina, você sente aquela sensação agradável de algo que está se contrapondo ali. E diante dessa dificuldade que nós estamos enfrentando, dessa pandemia, desse isolamento, desse distanciamento como igreja, em termos pessoais, é o momento de nós valorizarmos e pensarmos o quão importante é estarmos juntos, o quão importante é sermos igreja, corpo de Cristo. E também é um momento oportuno para nós buscarmos a nosso Deus e termos sempre a consciência de que nessa dificuldade nós não estamos sozinhos. Nesse tempo que nós estamos passando agora de tanta dor, tanto sofrimento, de tanto isolamento, de tristezas muitas vezes, às vezes perto da depressão, nós não estamos sozinhos. O nosso Deus, Ele é presente, Ele conhece todas as coisas e Ele é o Deus da vitória. E a hora que nós passarmos por isso, a hora que nós permitirmos Deus agir em nossa vida, nesse momento, nós vamos sentir esse refrigério. É você sentir aquele frescor no dia de calor, ou é você sentir aquele cobertor quente no dia do frio. É a vitória que nós temos no Senhor quando nós nos colocamos debaixo da sua proteção, debaixo da sua direção. Eu gostaria de ler 6 versículos do Salmo 139, que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Vivamos na dependência desse Deus, sabendo que Ele conhece, sabendo que Ele está ao nosso lado, e Ele é o nosso Deus ajudador, o nosso Senhor, e Ele não nos desampara. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus querido, obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá de sermos feitos Teus filhos. Esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos como igreja, Deus, mesmo que
não presencialmente juntos, ó Deus, mas juntos em fé, junto em espírito, junto para te adorar, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua onisciência, na Tua onipresença, e o Senhor está presente agora com o Teu povo. Ó Senhor, venha falar ao nosso coração. Aceite esse culto que nós prestamos a Ti, ó Deus, em adoração, em louvor, agradecidos, ó Deus, por tudo. Inclusive por este momento, ó Pai, tão difícil que estamos passando, mas crendo que o Senhor está presente em nós, e o Senhor é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso protetor, és o nosso Senhor. E nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Deus, e clamamos por socorro. Venha em nosso socorro, ó Deus, e nos fortaleça, nos anime, nos encoraje, ó Deus, para vivermos esse tempo. E que de momento algum, Senhor, nossa fé vacile diante do Senhor, mas que estejamos sempre firmados nos Teus caminhos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aproveite esse tempo que temos, essa oportunidade também de estarmos online, que envie seus pedidos de oração, participe com a igreja, com os irmãos, através do chat, através
do Instagram ou através do grupo do WhatsApp, se conhecer algum irmão da igreja, você que é da igreja, mas participe enviando esses pedidos de oração para que nós possamos juntos, como igreja, clamarmos ao Senhor nesse sentido. Querido Deus, nós continuamos diante do Senhor, ó Deus, em adoração, em culto, em louvor, e suplicamos a Ti, ó Deus, as Tuas misericórdias. Venha, Senhor, em nosso socorro. Abençoe, Senhor, esta Tua igreja, abençoe, Senhor, esses irmãos, nossos amigos que têm clamado a Ti, ó Deus, diante de enfermidades, diante de dificuldades no trabalho, sofrimento na família, Senhor, às vezes com queridos familiares que estão enfermos, às vezes com dificuldade de internação, outros que perderam familiares, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja consolando, esteja fortalecendo a nossa fé diante do Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa nação, tenha misericórdia, ó Pai, para que possamos suportar e passar por esse tempo tão difícil que estamos enfrentando agora e possamos, em todo o tempo, em qualquer circunstância, alegrarmos em Ti, agradecermos ao Senhor e adorarmos o Teu nome. Tu és o nosso Deus e nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, minha amada igreja, estamos dando início à nossa campanha de missões mundiais. Eu desde já agradeço aos irmãos pela contribuição, pela dedicação dos irmãos em missões. Você sabe que a igreja tem sido fiel nos dízimos e ofertas. O campo realmente tem sendo alcançado pela disponibilidade dos irmãos.
louvo a Deus e a minha oração é que essas contribuições aumentem cada vez mais para a glória de Deus, para que o reino de Deus realmente seja estabelecido aqui na terra com o envolvimento dos irmãos. A nossa ênfase é o poder de transformar, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder para testemunhar, poder para falar de Cristo. E eu louvo a vida dos irmãos, porque os irmãos têm testemunhado, têm falado de Cristo, têm não só contribuído para essa oferta chegar lá no campo, mas tem também a oportunidade de testemunhar com o seu vizinho, com o seu amigo, com seus familiares, cá entre nós. O reino de Deus realmente há de tirar pessoas do inferno para a sua maravilhosa luz. E irmãos, vamos continuar orando. E eu desafio os irmãos realmente pôr a mão na massa, realmente trabalhar para o reino de Deus. É um trabalhar realmente gratificante, não é aquele trabalho que nós temos do dia a dia, que muitas vezes nós não nos satisfazemos. Não, o reino de Deus é o contrário. Nós realmente nos empenhamos e nos esforçamos e no final das contas nós nos alegramos juntamente com o amor de Deus e a alegria de Cristo. E vamos orar. Agora eu vou pedir que todos os irmãos aí na sua casa, no seu sofá, aí onde está assistindo na televisão, vamos abaixar a nossa cabeça e vamos falar com Deus. Ó Deus amado, eu louvo ao Senhor, ó Pai, porque a igreja, ela está aqui na terra. A tua igreja, Pai, é uma igreja viva, é uma igreja poderosa. Ó Deus, eu te louvo porque os irmãos têm uma vida compromissada com o Senhor, uma vida santa e irrepreensível que pode muito bem ser canal de bênção em tuas mãos. Usa essa igreja, Pai, para que essa igreja realmente cresça e se fortaleça e que o teu reino, ó Pai, seja realmente estendido e fortalecido, crescido, ó Pai. E eu sei que esses irmãos, ó Pai, irá fazer esse trabalho, essa obra no poder de Cristo, no poder do Espírito. Sei, ó Deus, que nós não temos condições humanas de fazer, mas eu sei que aquele que está em nós é maior que está no mundo, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que os irmãos há de dar essa contribuição e ser desafiados, ó Deus, a realmente testemunhar, seja aqui, ó Pai, nessa cidade, Presidente Prudente, seja em outros estados, ó Pai, em outras cidades, e que o Brasil possa ver e presenciar o mover do Senhor. Eu sei, ó Pai, também que o Senhor está fazendo grandes coisas neste mundo, ó Pai, vidas sendo restauradas, vidas sendo salvas, vidas, ó Pai, que estão sendo impactadas por Cristo. E o teu amor tem constrangido vidas e almas, ó Pai, ao ponto de pessoas se renderem ao Senhor. Eu louvo, ó Pai, por essa igreja Batista Prudentina neste local. Eu te louvo e peço tuas misericórdias e a tua graça e que as tuas bênçãos sejam derramadas nessa igreja. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Esperança.
poder de transformar. Nós estamos dando início nesse mês à nossa campanha de missões mundiais e nós estamos aqui com o privilégio de podermos participar durante esses meses, contribuindo, orando, respirando, vivendo um pouco mais do mundo missionário através da nossa vida, através da nossa igreja e através da nossa Convenção Batista Brasileira, que nesse tempo investe tempo. E hoje nós vamos ter o privilégio de termos uma palavra do nosso diretor executivo, nosso irmão João Marcos, que vai trazer uma palavra muito especial e desafiadora. E nós teremos testemunhos aqui também. E nós seremos motivados e desafiados a intencionalmente fazermos parte desse mover de Deus na nossa vida. Que o João Marcos tenha a liberdade de trazer uma meditação para o nosso coração. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de missões mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor.
E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor, e só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe a sua vida. Que palavra especial de desafio, né? Eu queria compartilhar a palavra de Deus com você lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 em diante. A palavra de Deus vai dizer assim: dou graças a Deus a quem eu sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, dia e noite em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo de muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. E por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho foi instituído pregador, apóstolo e mestre, e por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia.
Quando nós pensamos no chamado que eu e você nós temos diante de Deus como discípulos de Jesus, nós temos um legado de amor de Cristo a anunciar para as pessoas. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando isso, que Deus deseja alcançar pessoas em todos os lugares, tanto aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo. E eu e você, nós somos escolhidos com o privilégio e a oportunidade de fazermos a diferença, de podermos anunciar sim que Deus pode transformar vidas. Quando Paulo escreve esse texto que nós lemos a Timóteo, ele conhecia a seriedade do coração daquele discípulo e ele sabia que a presença do Senhor Jesus era quem conduzia aquele ministério que ele exercia. E lá no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite em minhas orações. Eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. E ele diz assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó, Lloyd, e a sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Paulo conhecia Timóteo, muito mais do que isso, a sua avó e a sua mãe, e mostra que existia uma fé diferenciada. A convicção que ele tinha, ele apresenta nesse texto, dizendo assim, olha, a mesma fé que eu presenciei na sua mãe e sua avó, eu sei que faz parte da sua vida. De que Timóteo se apresentava como um homem sério diante de Deus e como um soldado no reino de Deus para anunciar o Evangelho. Timóteo e a sua família se colocou à disposição de Deus para serem usados pelo Senhor. E sempre que nós nos colocamos à disposição de Deus para sermos instrumentos de Deus, Deus usará a nossa vida e trará marcas que serão perpétuas na nossa história, onde pessoas ouvirão falar daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. É assim que acontece com os nossos missionários que estão no campo. Sempre ouvimos falar de histórias, de Deus se manifestando através da nossa vida, da vida deles, e impactando as nossas vidas onde nós estamos. E aí o nosso viver começa a demonstrar a graça e o propósito que Deus tem preparado para as nossas vidas. E as pessoas começam a perceber que existe algo de diferente na vida daquele missionário que está no campo, mas na nossa vida também, quando nós nos colocamos na presença de Deus e nós nos tornamos um instrumento de anunciar o poder de Deus que transforma. Deus nos chama nesse momento da nossa história para continuarmos fazendo missões, para que mais pessoas conheçam ao Senhor. E nós somos desafiados a orar, a investir financeiramente e a presenciar e testemunhar os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Os versículos de 7 a 9, lá em 1 Timóteo, a palavra de Deus vai dizer: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Esse é o texto que vai trazer o texto base da nossa campanha de missões mundiais, que vai dizer, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus tem nos chamados para viver uma vida ousada, vivermos ousadamente, fora do padrão humano, daquilo que é limitado pelo nosso próprio conhecimento. Tem uma missionária que você vai acompanhar o testemunho, a Paula. Ela é uma missionária que tem vivido ousadamente o chamado que Deus tem colocado no coração dela. E eu queria desafiar você a acompanhar esse testemunho e a celebrar aquilo que Deus tem feito, usado a vida da Paula para transformar vidas.
olhar para o céu e ver e sentir que a gente está fazendo parte do que Deus está fazendo lá nesse país, no Sudeste da Ásia, que é um país comunista. A gente sofre a perseguição religiosa e a gente sofre de verdade. Até então eu não sabia o que era isso. Na verdade, eu nem imaginava o que era isso. O evangelho lá é proibido porque o governo acredita que as pessoas que se converterem, as pessoas que seguirem ao cristianismo, eles vão se rebelarem contra o governo. Eles acreditam que eles vão perder o domínio do povo que eles têm, porque o governo lá tem domínio de tudo. Especificamente na parte onde a gente mora no norte, só existe uma igreja reconhecida pelo governo. Essa igreja só é reconhecida pelo governo porque ela tem uma série de restrições, coisas que não podem ser ditas, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vida eterna, coisas que não podem ser ditas nessa igreja. E tem as igrejas que são as igrejas perseguidas, são as igrejas escondidas, as igrejas que o governo não pode saber que existem. Essas igrejas são formadas por jovens, em sua grande maioria, jovens que aceitam a Cristo, se convertem e são obrigados a saírem de casa, porque se a família ficar sabendo, pode dar problema para eles. Então eles saem de casa e eles vão morar nessas casas, que é onde acontecem os cultos. Nessa casa eles são discipulados, nessa casa eles moram, nessas casas acontecem os cultos aos domingos. Os cultos, o horário dos cultos é diferente, o horário do culto é 9 horas da noite, porque é o horário onde as ruas estão mais vazias e não tem perigo da gente aparecer por lá. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente ouve os testemunhos. E é muito comum ouvir o testemunho de jovens convertidos que, ao voltarem para casa, ao compartilhar de Cristo com os familiares ou com as crianças dos vilarejos, são presos. Então, nesses espaços, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode compartilhar e, principalmente, a gente pode pedir a Deus que nos ajude a viver diante disso tudo e pedir a Deus que retire de nós todo medo, porque é Ele que faz a obra. A gente tem casos de pessoas que, eu particularmente, uma amiga minha, que eu já estava com bastante contato com ela e a gente já estava bem próxima e eu já estava pensando, é agora que eu vou compartilhar o evangelho com ela. E eu ouvi claramente Deus falar, não é agora, Pauline, espera. E eu simplesmente tenho que me calar e não compartilhar com essa pessoa. E já é outro caso de pessoas que a gente pensa assim, não. Esse é bem ligado ao governo, esse não pode nem sonhar o que a gente está fazendo aqui, esse não pode nem imaginar que nós somos cristãos. E Deus falar, é para ele, prega para ele. É ele nesse momento, é ele que eu quero que ouça a minha palavra. E a gente com muito medo e pregar o evangelho de Deus e a gente vê corações sendo quebrantados, vidas sendo mudadas. É muito bom saber que eu estou fazendo aquilo pelo qual fui criada. É o meu chamado, é a minha vocação e não teria outro lugar que eu quisesse estar no mundo se não fosse lá. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. A Paula, nossa missionária, ela entendeu o texto que diz viver ousadamente. A história dela começa a mostrar que ela vive confiando no poder de Deus, esse poder que, em primeiro lugar, transformou a vida dela e desafiou-a a exercer o chamado que Deus colocou diante da vida dela. E ela tem experimentado isso e usado essa experiência para transformar outras vidas, para que o amor de Cristo, o amor do Senhor Jesus alcance mais pessoas. O texto que fala que às vezes ela sente vontade ali, naquele vídeo, que ela sente vontade de falar para algumas pessoas e Deus diz, não, agora não, vai ali para aquela outra pessoa. Não, mas... E aí nós vemos uma vida sendo guiada ousadamente pelo Espírito Santo de Deus, onde todos os atos da sua vida, da vida dela, ela está sendo guiada pela presença e vontade de Deus, que tem conduzido e ela tem experimentado e visto o agir sobrenatural do Senhor. Sensibilidade e direcionamento
Você tem isso na sua vida cristã? Na sua jornada como discípulo de Jesus? Como tem sido isso na sua vida? Você tem olhado para o teu coração e vivido ousadamente o que Deus tem preparado para você? Ou você está acostumado demais com o teu jeito de viver? Quando nós somos confrontados com o Evangelho de Cristo, nós não temos como permanecer como estamos. Nós temos que nos envolver para que o amor de Cristo e a vontade do Senhor seja concretizada na nossa vida. E quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele usa a nossa história. Nesse tempo de missões, nós somos desafiados a olharmos para a nossa vida de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque eu e você fazemos parte desse exército que o próprio Senhor escolheu para fazer a diferença nos dias em que nós estamos vivendo. E o desafio é que nós sejamos ousados na autoridade, no propósito e no projeto que Deus tem para transformar vidas, através da presença de Cristo Jesus. Ele morreu para que essa obra fosse anunciada. Ele sofreu e pagou o preço mais alto que poderia ser pago com sangue precioso para que eu e você dessemos continuidade anunciando que esse sacrifício pode fazer a diferença na vida das pessoas. Aquele testemunho da Paula tem uma frase lá no final que me chama a atenção. Ela diz assim, não teria outro lugar que eu quisesse estar no mundo se não fosse lá. Mesmo com toda aquela perseguição, mesmo com aquelas imagens terríveis que nós vimos, isso só é possível no coração de uma pessoa, quando o Espírito Santo de Deus tem tomado conta e ela começa a agir através do Espírito Santo de Deus e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu e você, quando fazemos missões, nós estamos dando oportunidade para que mais pessoas tenham a vida transformadas. Pessoas que às vezes agem de uma forma radical, mas o coração dela é transformado e cheio da esperança que Cristo dá. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Deus nos desafia a fazermos parte dessa obra. Deus tem nos convocado a viver o poder que transforma. Deus tem nos convocado a viver o poder que pode transformar vidas. Deus tem nos chamado e nos desafiado a nos envolver em missões. Qual é o teu papel? Talvez você que tem me acompanhado aqui, você pode ser uma das 3 tipos de pessoas que eu vou dizer. Talvez Deus, através do Espírito Santo do Senhor, tenha desafiado você a orar por missões. Deus chama você para orar. E quando eu digo isso, você vai viver um tempo para que você possa separar exclusivamente para interceder por histórias como a da Paula, de missionários que estão no campo, por esse mundão afora, sendo instrumento de Deus, sendo instrumento que vai transformar vidas, e você vai se colocar diante do Senhor de joelhos, um tempo separado para ser um intercessor, e você vai fazer parte das batalhas que esses missionários têm enfrentado lá no campo. Você aceita o desafio de se tornar um intercessor e você entende que tem sido chamado para orar pelos missionários e por missões? Agora, existe um outro tipo de chamado. Talvez você que tem me acompanhado agora, Deus tem chamado você para contribuir na obra missionária. E você vai separar um valor que você vai ajudar no sustento desses missionários espalhados pelo mundo e generosamente você vai abençoar o projeto que Deus tem na nossa junta de missões mundiais, sustentando missionários. Agora, tem um outro tipo de chamado. Tem aqueles que oram, aqueles que vão sustentar, e tem aquele também que é chamado para ir ao campo missionário. Talvez você que me acompanha nessa noite tenha um chamado aí dentro do teu coração que há muito tempo você não deixe que essa porta seja aberta. Será que o Espírito Santo de Deus tem desafiado você a viver uma experiência missionária?
Talvez você vai fazer parte de um projeto missionário ou vai para um campo missionário, assim como Paula foi e tantos outros. Quando Deus chama, Deus é aquele que vai viabilizar todos os meios para que a vontade dele se manifeste através da nossa vida. E eu queria desafiar você, se você é esse que Deus tem chamado, não ignore o chamamento do Senhor, se coloque à disposição para que você seja usado tremendamente nas mãos do Senhor. Agora, você que acompanha essa mensagem, talvez você foi impactado pelas palavras que aqui foram proferidas e através dos testemunhos, e você está dizendo assim, olha, eu estou sendo chamado nesse momento para entregar a minha vida ao Senhor. E eu queria desafiar você a fazer neste momento. Se você entende que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, eu queria desafiar você a fazer uma oração. Quando eu digo entregar a sua vida ao Senhor, é você permitir que Deus tome conta do teu coração e vai purificar, independente da vida que você está vivendo na presença. Você vai ser transformado ou transportado para a presença de Deus. Você é essa pessoa que precisa aceitar Cristo como Salvador? Você aceita esse chamado? Se você é essa pessoa, faça essa oração comigo dessa forma. Diga assim, ó, Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de salvação e eu o convido para morar no meu coração. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu quero viver uma nova vida cheio da presença de Cristo na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero te desafiar a fazer contato conosco para que a gente possa ajudar você nessa jornada. E você vai começar a experimentar tudo isso que a gente tem presenciado nesse culto. Uma vida transformada que você vai adorar ao Senhor, que você vai ter a oportunidade de abrir o seu coração e de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E Deus vai começar a restaurar e curar detalhes da sua história que você nem imagina. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua experiência com Cristo seja especial demais, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com
honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor. Obrigado a você que nos acompanhou, esteve junto com a gente aqui. É sempre um privilégio, um grande prazer de estar com vocês e receber vocês mesmo aqui no nosso grupo, através do site da igreja, através do YouTube. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu e nos ouvir a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós, ó Deus, e tem se revelado dia a dia, Senhor, instante a instante, através da Tua Palavra, através de servos Teus, através da própria natureza, como a Sua Palavra nos diz. Isso é um privilégio, ó Deus, de poder conhecer o Senhor e sentir a Tua presença em nós. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja, abençoe o Teu povo e nos dê, Senhor, uma semana guardada e amparada por Tua mão poderosa. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.